Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui mais um conteúdo da história geral. E lembrando, ainda estamos trabalhando a Idade Média Ocidental, só que agora, por isso creio que todo mundo esteja de cabelo em pé, estamos na Baixa Idade Média. Por que cabelo em pé, pessoal? Porque eu trouxe de novo essa tela. E na verdade eu vou tentar trazer tantas vezes quanto for possível para que vocês entendam qual é o contexto que a gente está trabalhando. E lógico, para que vocês não se percam, tá? Então, vem cá. A gente já entrou nos estudos sobre a Baixa Idade Média, dentro da Idade Média Ocidental, e a primeira coisa que eu sempre peço para vocês lembrarem é que a Baixa Idade Média, meus queridos, é o período do pré-capitalismo. Por enquanto, vocês ainda não tiveram contato com esse pré-capitalismo. Algumas menções foram feitas sobre. Por quê? Porque o primeiro e único assunto que nós tivemos até então sobre essa Baixa Idade Média foi, além dos indícios da crise, o movimento das cruzadas. Foi aqui, por exemplo, que eu comecei a trabalhar que quando você fala de atividade comercial, você pode comentar também sobre cruzadas. Por quê? Porque essa é uma época de indícios da crise feudal. A gente percebe lá o crescimento demográfico, com o crescimento demográfico, o desajuste em relação à produção. Com isso, a gente vai ter, por exemplo, a marginalização da sociedade, e dentro dessa marginalização, o camponês vai ser expulso do campo, ou foge do campo, e nesse momento ele vai para onde? Isso, ele vai para a cidade, e naquele contexto a cidade não era o grande centro, né? A cidade podia ser uma cidade propriamente dita, uma vila, mas eram meramente locais de habitação. Aí é que está o detalhe. O camponês, nesse momento, ou o artesão, vamos colocar dessa forma, dentro da cidade, passam a adotar atividades que fossem diferentes da atividade agrícola. Aí, lógico, é o óbvio, né? Vai ser a atividade comercial, a atividade manufatureira. Então a gente começa a comentar já sobre o que é tratado como pré-capitalismo nesse momento. Tá, prof, e as cruzadas? Bom, tchutchucos, é só pegar que as cruzadas elas foram criadas como aspas, válvulas de escape para esse problemão que a Europa estava apresentando. O problema do crescimento demográfico, da falta de produção. E elas se deslocaram. Quando eu falo de cruzadas, eu falo das cruzadas orientais como de maior relevância, ali para a região do Oriente Médio. E quando vão para essa região do Oriente Médio, ao longo do caminho vão fundando o que nós chamamos de fondacos. Fondacos, lembra lá, são como se fossem feitorias, se deslocam até o Oriente Médio e lá formam reinos, reinos efêmeros, tá? Mas sobretudo, pessoal, vão levando para lá também a atividade comercial que é muito incipiente na Europa. Eles levam produtos para serem vendidos e trazem, logicamente, produtos para serem revendidos. O destaque, dentre todas as cruzadas para o Oriente, é a quarta cruzada, a cruzada dos venezianos. Lembraram? Exato, aquela cruzada que tinha como objetivo original, sim, atacar Jerusalém para retomá-la, isso lutando contra os infiéis, os turcos seldijúcidas, mas se desvia no meio do caminho e ataca o Império Bizantino. É interessante observar que quando essa cruzada ataca o Império Bizantino, ataca também, ou talvez sobretudo, no intuito de fazer com que a atividade comercial floresça. Até porque o Império Bizantino era um local de muita importância comercial na região. Entenderam? Então, até então, quando eu falei dos indícios da crise e do movimento das cruzadas, eu só comentei sobre o que vai ser o sistema capitalista, né? Aqui no caso pré-capitalismo. Eu faço menções quanto ao surgimento de uma camada de comerciantes, quanto a cidade se tornando paulatinamente um outro local de habitação e, sobretudo, quando eu falo do movimento das cruzadas que reconectam o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Tanto é que, dentre as principais consequências do movimento cruzadista oriental, a gente tem que destacar essa reabertura comercial. Joia? Tchutchuco, só que na aula de hoje
eu vou trabalhar com vocês um dos assuntos mais importantes, não só para que nós possamos compreender um pouco mais sobre o que é o pré-capitalismo nesse momento, ou o nascedouro do capitalismo, mas sobretudo a Baixa Idade Média, que é o renascimento comercial e urbano. Olha só que nome legal, né? Renascimento. Só que é um legal que daqui a pouco a gente vai perceber que é muito impróprio. Por quê? Porque quando você fala renascimento, você fala de um nascimento novamente, né? Dando a impressão de que lá na Alta Idade Média, ou até esse momento, comecinho da Baixa Idade Média, não tinha atividade comercial. E todos que estão estudando estão sabendo que isso é uma falácia, né? A atividade comercial, ela sempre foi praticada. Dá uma olhada aqui nessa barriga do gráfico. O diferencial é que na Alta Idade Média o comércio era uma atividade secundária, era uma atividade pouco praticada, e quando era praticada por conta de um excedente ou talvez de uma necessidade. O comércio na Alta Idade Média era muito trivial, era feito por trocas, raramente se ouvia falar de moedas, e quando eu falo raramente, é raramente mesmo, né? Então sempre houve. Então é errado você falar renascimento, tá legal? Outra coisa importante, quando eu falo de renascimento, nome bonitinho, urbano, errado de novo. Outra falácia, porque a impressão que nós temos é que cidades na Alta Idade Média, ou até esse momento inicial da Baixa Idade Média, nunca existiu, nunca teve importância. Tá, nunca teve muita importância, mas sempre existiram. Aqui no caso a gente vai perceber que o renascimento urbano ele vai envolver também a criação de cidades novas, tá? Então a gente vai perceber lá na frente, conforme for trabalhando esses dois, aspas, renascimento, o comercial e o urbano, que o mais próprio seria falar de intensificação, ou talvez o que eu mais gosto, reativação comercial e urbana, tá? Então nós estamos aqui no segundo tópico dentro da Baixa Idade Média, já trabalhando essa ruína do sistema feudal, e agora com essa aula já percebendo mais esse nascedouro do sistema capitalista, e tudo isso é o cenário da Baixa Idade Média. Ok? Então vamos continuar os nossos trabalhos sobre esse período, como eu mencionei, abordando aqui a Baixa Idade Média, sim, mas renascimento comercial e urbano. Vamos lá? Então, por obséquio, abram na página 31 da apostila de vocês e, lógico, venham comigo. Tchutchucos, esse momento que a gente vai trabalhar dentro da Baixa Idade Média, que é o renascimento comercial e urbano, é um dos momentos mais importantes desse período. Por quê? Porque aqui a gente começa a perceber o quanto o sistema capitalista era um sistema que estava nascendo, e estava nascendo talvez para sobrepujar o sistema feudal. Que lógico, né? O sistema feudal era um sistema super mal acomodado, era um sistema que estava passando por uma crise nesse exato momento, ele era pouco camaleônico, pouco dinâmico e muito engessado. Então, o que vocês têm que observar? O renascimento comercial e urbano estão inseridos dentro desse contexto, que é o contexto de crise do sistema feudal. Tá legal? Então vamos lá abordar, lembrando que os dois renascimentos acontecem concomitantemente, mas primeiro o renascimento comercial. Tchutchucos, tchutchucas, o renascimento comercial nesse momento, primeira coisa para a gente começar a refinar o conteúdo, não pode ser entendido como tal, não é um renascimento. Eu até apresentei um pouco disso lá na abertura da aula, né? O correto mesmo seria a reativação. Lembrando por quê? Porque quando eu falo das atividades comerciais, eu falo de atividades que lá na Alta Idade Média não tiveram muito ímpeto, não eram tão praticadas, eram atividades secundárias e nem eram tão dinâmicas. Eram atividades que quando eram praticadas ou quando havia um excedente ou uma necessidade e sempre na base da troca. Então aqui no caso, a gente vai perceber na Baixa Idade Média uma reativação. As atividades comerciais elas passam a ser mais importantes do que eram até então.
e de certa maneira vão ocupar o lugar da prática agrícola, vão ocupar o lugar que é o que nós chamamos de lugar feudal, é o lugar das práticas relacionadas ao campo, entenderam? Mas aí vem a minha observação, pessoal. A grande observação que eu faço é que o comércio, ele sempre foi praticado sim, uau, com tudo aquilo que vocês já sabem, com pouca dinamicidade, com um intuito de ser uma atividade secundária, mas ele passa a ter um aumento a partir do século X. Por quê? Porque nesse século X, a primeira coisa que a gente acompanhou foi o revigoramento agrícola. Lembra? No começo, esse revigoramento agrícola aumentou a produção, uau, e quando essa produção aumentou, tchutchucos, a primeira coisa que nós tivemos como reflexo foi o excedente. E esse excedente passou a ser comercializado, ele passou a ser trocado, ele passou a ser mais usual, entenderam? Então, nesse momento do revigoramento agrícola, quando surge o excedente de produção, de forma incipiente o comércio já está sendo mais praticado. Ele passa a ganhar um ímpeto maior, tá bom? Só que aí vem a minha segunda observação em relação a esse comércio, tá? O comércio, tchutchucos, ele vai ganhar um grande impulso a partir do movimento das cruzadas. Por quê? Porque um dos grandes reflexos, quando eu falo de movimento cruzadista oriental, já vou colocar aqui em primeira ordem, foi a reabertura do Mediterrâneo, tá? Não que houvesse um fechamento, mas a gente tem que lembrar que até esse momento o Mediterrâneo ele era um local de monopólio árabe, de monopólio muçulmano, tá? Agora, com o final das cruzadas, a gente vai ter uma reabertura porque o fluxo comercial entre o Ocidente e o Oriente passam a também contar com o elemento europeu, tá bom? Então olha só que coisa interessante. É nesse momento aqui que nas cidades orientais litorâneas os comerciantes começam a fundar feitorias. Elas eram fundadas para facilitar as atividades mercantis, para facilitar também o fluxo da moeda veneziana, que passou a ter uma aceitação internacional. E é nesse momento que o comércio se acelera, tchutchucos. Por quê? Porque a gente vai estudar daqui a pouco, vai haver também o renascimento das cidades, tá? O surgimento dos centros urbanos, ou melhor, a reativação dos centros urbanos. O que é curioso? O que é curioso é que a partir do século XII, a Europa começa a se transformar de forma muito acelerada, tchutchucos. Como assim? A Europa se transforma de maneira muito acelerada porque esse fluxo comercial passa a ter mais intensidade. Você vai ter, como eu comentei na abertura, a fundação de fondacos, e nesses fondacos o fluxo comercial ele passa a ganhar uma conotação até internacional, porque ali você vai ter a chegada de produtos europeus como o peixe, mel, algumas variedades de trigo, e também vai receber, esses fondacos vão receber produtos que vinham do Oriente, como lá a seda, como por exemplo também os materiais finos para a armazenagem, por exemplo, destaquem aí a cerâmica, tá? Mas por que no século XII? Porque nesse século XII, pessoal, os cavaleiros cruzados que tinham entrado em contato com o luxo e o esplendor não só do Império Turco Seljúcida, mas também com o Império Bizantino, passam a assimilar os hábitos que esses dois locais tinham e disseminam dentro da Europa. E um dos hábitos era justamente o requinte de consumir produtos de qualidade e a atividade comercial. Entenderam? Então o consumo de produtos orientais, tanto também tradicionais e novos, se ampliou dentro da Europa. Aí destacam que produtos que vão chegar com muita força vindos do Oriente na Europa. O açúcar, o café, frutas, seda, cerâmica, perfume, arroz, tudo que fosse novidade, tudo que passou a ser chamado agora importado, tá bom? É nesse momento, tchutchucos, quando eu falo de, olha lá, fundação de fondacos e reabertura do Mediterrâneo, que aquela classe comerciante que timidamente estava se instalando nas cidades, vão tornar-se o que nós chamamos de burguesia e cada vez mais vão se consolidar. Vão desenvolvendo instrumentos relacionados à ampliação da atividade mercantil, vão também praticando com maior intensidade a exportação e a importação.
Então, com tudo isso, a gente percebe que as cruzadas foram importantes nesse aspecto de tornar o comércio europeu um comércio mais desenvolvido, tá bom? Então, o que vão surgir aqui? Primeira coisa que a gente vai perceber são os centros comerciais. Tchutchukos, dois centros comerciais vão se destacar em duas localidades, tá? A primeira localidade como local de centros comerciais são o sul da Itália, a região que hoje vocês chamam de cidades italianas. Sabe por quê? Porque essas cidades italianas utilizavam o Mediterrâneo para fazer contato com os fondacos, ou seja, com as feitorias, e também contato com os territórios do Oriente Próximo ou do Oriente Médio. E aqui, duas dessas cidades vão se destacar. A cidade de Gênova e a cidade, principalmente, pode circular, de Veneza. Aquela mesma Veneza que financiou a Quarta Cruzada. A mesma Veneza que era muito entusiasmada em fundar essas feitorias, em já praticar a importação e a exportação. Tá legal? Então vamos dar uma olhadinha no mapa, tchutchucos, para vocês localizarem essas cidades italianas, como Gênova e Veneza, e sobretudo identificarem por que se tornaram grandes centros comerciais. Tá vendo aqui? Tchutchucos, olha lá, brincando de onde está o Wally. Onde está a cidade, por exemplo, de Veneza? Acharam? Eu até dei dica com um ponteiro, né? Olhem só para a cidade de Veneza e reparem o quanto ela era importante como centro comercial. Ela tinha uma localização estratégica privilegiada, de frente aqui para uma das saídas do mar Mediterrâneo, e ao mesmo tempo, tchutchucos, uma potência comercial que já estava começando a receber produtos que viessem de outros locais da Europa, estão vendo aqui? E com isso partem juntamente com as cruzadas, por exemplo, a Quarta Cruzada, para a ocupação de determinados locais e fundação de feitorias. Estão vendo aqui? Todas essas feitorias que vocês estão vendo aqui, elas são feitorias italianas. São feitorias que a gente seguramente pode afirmar tinham muita influência da cidade de Veneza. Entenderam? Então o que Veneza fazia? Veneza ia singrando esse território que a gente chama de território de entrada do Mediterrâneo e o próprio Mediterrâneo, entrando em contato com as feitorias, fazendo as trocas ou futuramente a compra e venda de produtos, e seguiam também em direção ao Oriente Médio. Estão vendo aqui? Locais que também receberam feitorias italianas, como Antioquia, Acre, Alexandria, e de lá eles traziam produtos importados, produtos orientais, como os que eu citei, café, açúcar e tantos outros, e revendiam, ou no começo trocavam, produtos que viessem do território europeu. Tá bom? Então esse primeiro grande centro comercial, pessoal, destaquei aqui Veneza, mas vocês têm também aqui do lado Gênova e tantas outras cidades, chamadas genericamente de cidades italianas, são centros comerciais que fazem muita importância por utilizarem o Mediterrâneo como local de fluxo de ida e vinda de produtos e ao mesmo tempo centros que pudessem negociar produtos e negociar também algumas outras atividades. Tá legal? Olha só que coisa interessante. O segundo dos centros comerciais que vão se destacar nessa época vão ficar ali na região do norte da Europa. Galera, no norte da Europa a gente tem o Mar do Norte e o Mar Báltico, tá? Mares importantes para quê? Para que os comerciantes pudessem sair daqui, se deslocar, por exemplo, até a Rússia, ou saíssem daqui e por mar, pessoal, entrassem em contato ali com a região do sul da Europa, das cidades italianas. Galera, esse Mar do Norte ele era muito importante para abastecer e dar um pouco mais de vazão comercial ao norte do território da Europa. E lá, dois centros vão se destacar. Flandres, e eu peço até para vocês colocarem que Flandres começou a sua história como uma espécie de uma feira, mas nesse momento, como centro comercial, vai ter relevância porque trabalha com tecido. Olha que coisa interessante. Importava a lã da Inglaterra e fabricava o tecido. É aqui que a gente vai perceber que um centro comercial ele também se sente e faz o uso da atividade manufatureira, tá? E o outro exemplo, que é o que eu vou pedir para vocês circularem,
anda aparecendo com mais frequência em provas é Bruges, pessoal, que fica no que hoje é o norte da Alemanha, numa região que era chamada de região hanseática. Daqui a pouco eu vou comentar. Mas Bruges, junto com outras cidades dessa região norte da Alemanha, da hoje Alemanha, norte da Europa, vão organizar uma coisa chamada Liga Hanseática, tá? Vamos ver o mapa? Galera, aqui no mapa, olha só, a primeira localidade que a gente vai ter que separar é a localidade de Flandres. Não está bem claro, mas fica mais ou menos aqui, ó. Aqui fica Flandres, hoje é a Bélgica, tá? E a segunda, que é o que eu mais vou separar com vocês, é Bruges. E olha só a importância de Bruges. Tchutchucos, Bruges, como ficava nessa região norte aqui, lógico, junto com Flandres, tinha muito acesso a esse mar do norte e há também o chamado Mar Báltico, que fica aqui, tá? Olha a importância desses dois mares. Bruges utilizava esses mares, tchutchucos, primeiro para poder fazer a ligação desse centro comercial com Novgorod. Estão vendo aqui? Novgorod. Galera, e Novgorod hoje é território russo, tá? Ou se não, pessoal, esses territórios como Bruges aqui do norte, eles se engravam os mares aqui passando pelo território atlântico, entravam no Mediterrâneo e também com isso entrava em contato com as cidades italianas e também até mesmo com territórios ali do Oriente Médio. Então esses centros comerciais aqui do norte da Europa, eles são importantes porque eles vão reativar a atividade em toda essa porção aqui. E aí a gente vai ter com o tempo uma integração comercial. Logo logo eu vou comentar que essa integração comercial vai ser feita a partir de rotas terrestres. Tá legal? Galera, e nisso a gente consegue fechar um ciclo mostrando que os centros comerciais eles passam a ser a evidenciação dessa atividade comercial que ganhou impulso com as cruzadas, mas sobretudo a evidenciação de práticas comerciais que começaram lá no século X, ok? Olha só o que vai acontecer. Conforme aqueles centros comerciais vão se dinamizando e vão se desenvolvendo, vão surgindo dentro do continente europeu, primeiro, as chamadas rotas comerciais. Olha só que coisas interessantes. As rotas comerciais, pessoal, eram rotas, como o próprio nome diz, para intercâmbio comercial. E elas podiam ser de duas categorias. Ou terrestres, faziam a ligação entre centros comerciais, por exemplo, entre as cidades italianas e o norte da Europa, ou também, pessoal, ainda terrestres, elas podiam fazer a ligação entre centros comerciais da Europa e centros comerciais ali da Rússia ou próximos ao Oriente Médio, tá bom? Agora, o que é mais interessante é que essas mesmas rotas comerciais, elas vão levando produtos europeus a diversos locais e também trazendo. Então aqui a gente já começa a perceber, daqui a pouco eu vou dar uma melhorada, a internacionalização comercial. É uma espécie de globalização, porque centros comerciais vão receber produtos de tudo quanto é canto, entre aspas, do planeta conhecido da época. Tá bom? Outro tipo de rota comercial eram as chamadas marítimas, pessoal. E as marítimas, elas eram importantes por quê? Porque elas faziam a ligação entre mercados, faziam a ligação por mar, sendo lá, por exemplo, do Mar do Norte até o Mar Mediterrâneo, ou entre os mercados do Oriente e do Ocidente. Entenderam? Visto isso, tchutchucos, a gente tem que falar também da criação de uma outra coisa importante na Europa dessa época, que são as feiras. Olha só que legal. Tchutchucos, feiras, elas eram como feiras atuais, onde você, na condição de consumidor, podia entrar em contato com tudo quanto é tipo de produto. Naquela época, tchutchucos, o que eram as feiras? As feiras, elas eram principalmente mercados itinerantes. Eram mercados que iam sendo montados e desmontados em determinados locais e recebiam também produtos que pudessem ser negociados da região, ao mesmo tempo que vendiam produtos que traziam de outras áreas. Só que o detalhe é que algumas feiras se tornaram mercados itinerantes de tamanha importância que acabaram se fixando. Eu cito dois exemplos. O primeiro exemplo, comentei na abertura da aula, vai ser Flandres, lembraram? Isso no norte da Europa. E o segundo exemplo, que é novidade para vocês, eu vou pedir inclusive para vocês circularem, é Champagne, pessoal. É
A feira de Champagne, a feira da região de Champagne, vai dar origem a muitas cidadezinhas ali. Elas vão se fixando para mostrar para vocês a importância desses mercados itinerantes, as próprias feiras, né? No sentido de divulgação de produtos, no sentido também de divulgação da atividade comercial e manufatureira. Galera, aqui no mapa, vocês podem perceber que Champagne fica mais ou menos aqui, ó, acompanha no cursor, estão vendo? E se vocês observaram bem, o cursor está passando por cima de diversas casinhas que representam feiras da região. Voltando aqui, pessoal, então essas feiras vão contribuir mais ainda para essas rotas funcionarem e com toda certeza para abastecimento econômico dos centros comerciais. E elas vão ter uma coisa muito interessante, que é de abrigar as especiarias, de receber as especiarias que vinham do Oriente. Especiarias que todo mundo sabe são produtos orientais, produtos que vão ter impacto muito grande na cultura europeia e eram super valorizados, procurados e vão ter uma importância tremenda na história do Brasil. Aí tem que lembrar, o que poderia ser uma especiaria nessa época? A especiaria podia ser um perfume, a especiaria podia ser uma pimenta, um condimento qualquer, muito importante para tempero e conservação de alimentos, mas sobretudo especiaria era o produto genérico que vinha do Oriente, dos mercados orientais. Tá certo? Então olha só o que a gente vai destacar. As principais transformações quando se fala do renascimento comercial, ou melhor, da reativação comercial. Primeira transformação, eu comentei várias vezes, e aí eu destaquei para vocês também destacarem, a internacionalização da atividade comercial. Tchutchukos, e essa internacionalização não é somente uma internacionalização de contatos, tá? Europa com outros pontos da Europa, Europa com o Oriente, mas é uma internacionalização de produtos, tchutchukos. Imagina você numa feira ali em Champagne, França, mas entrando em contato com uma novidade que é uma fruta chamada laranja. Galera, uma novidade para aquela época, porque a laranja é asiática. A laranja, vamos colocar dessa maneira, é oriental. E imagina também você nessa mesma feira entrando em contato com lindos e ricos bordados que viessem do Oriente Médio. É uma novidade para a época, pessoal, e era uma novidade que estava começando a se tornar mais popular. Tá legal? Só que atenção, quando eu falo de popularização, tchutchukos, tomem muito cuidado. A popularização significa de mostrar que ela estava mais acessível, tá? Ela estava mais presente, mas não era todo mundo que comprava. Era somente ainda uma estreita faixa social que podia ser a nobreza ou o que daqui a pouco vocês vão conhecer que vai surgir por essa época, a burguesia. Tá bom? Outra transformação típica como resultado dos centros comerciais, rotas e feiras, e dentro desse assunto sobre o renascimento comercial, a monetarização do comércio. Galera, quando eu falo monetarização do comércio, eu falo pura e simplesmente da moeda. A moeda que havia praticamente desaparecido em todo o continente europeu durante a Alta Idade Média, agora retorna. E retorna com uma importância tremenda. Sabe por quê? Porque cria uma dinamicidade comercial que nunca se havia visto até então, ou pelo menos desde a época da queda do Império Romano. E facilita a atividade comercial da seguinte forma. Imagina você trocando produtos, pessoal. Às vezes a troca, sei lá, de uma carroça com grãos era uma troca injusta. Aquele que tinha grãos teria que dar muitos grãos para obter uma carroça. A moeda entra em cena para dinamizar, por quê? Porque cria um padrão. E ao mesmo tempo estabelece uma convenção dentro dessa troca comercial. Então a carroça não era mais trocada por grãos. A carroça era vendida por uma X quantidade de moeda de ouro, uma X quantidade de moeda de prata. Tá legal? Outra coisa curiosa. A monetarização do comércio também se torna a monetarização das obrigações. E quando eu falo de obrigações, destaquem, tchutchukos, são as obrigações feudais, tá? É assim, essa é uma época em que muitos senhores feudais estão começando a ter dificuldade na manutenção do feudo, além da sua própria manutenção. E reparam que as atividades comerciais estão bombando
E reparam também que depois de superado um pouco aquela crise do crescimento demográfico, a produção está começando a gerar excedente. Então, logicamente, esses senhores feudais, eles vão fazendo o seguinte, eles vão permitindo que o camponês, o servo, negocie o excedente, pegue o dinheiro dessa negociação e pague uma parte para esse senhor. Assim também, como também exigem para alguns camponeses o pagamento da talha em dinheiro, entenderam? Então a monetarização das obrigações, que como a gente diz, é a capitalização do pagamento de impostos ou pagamento de obrigações, nasce por essa época. Tá legal? Outra transformação, a modernização econômica com o surgimento de alguns elementos que são muito importantes para o comércio ser mais dinâmico e mais fluido. Dá uma olhada aqui. O primeiro tipo de modernização que eu destaquei são as letras de câmbio. Letras de câmbio, tchutchucos, podem anotar, é como se fossem cheques de viagem, tá? Eram muito utilizadas por comerciantes que percorriam longas distâncias ou iam se deslocar para longe centros comerciais. Como é que funcionava? A letra de câmbio em si é um cheque de viagem, por quê? Porque a pessoa ela ia com o dinheiro para um banco, o banco dava essa letra de câmbio com uma assinatura, o valor e o carimbo daquela instituição, ela ia para uma filial daquele banco ou ia para alguém que aquele banco reconhecia como se fosse um representante e trocava o cheque pelo dinheiro de novo. Atenção, as letras de câmbio elas foram muito utilizadas por comerciantes italianos, tá? E atenção, parte 2, as letras de câmbio elas foram muito importantes porque se tornam também uma negociação. Tá legal? Outra modernização, eu até já comentei quando falei da letra de câmbio ou das letras de câmbio, é o surgimento de bancos. Galera, os bancos nasceram no começo para troca de moedas, tá? Por quê? Porque naquela época existiam muitos centros comerciais, ao mesmo tempo existiam muitas regiões que eram feudos e, portanto, cada uma dessas regiões utilizava uma moeda diferente. Então imagina que um comerciante saía de um local X e ia para um local Y, mas ele transportava a sua moeda, a moeda X. Essa moeda não era aceita por todos da localidade Y, então ela precisava ser trocada. Essa troca era feita no banco de uma praça. E nesse banco da praça, pessoal, ficava o cambista, que existe até hoje, né? Esse cambista é o cara que fazia essa troca da moeda e poderia também até fazer uma aplicação financeira. Então os bancos, eles nascem dessa atividade de troca de moedas e vão se tornando com o tempo o quê? Local de poupança, local em que você podia procurar crédito, local, como agora a gente tem que fazer a ligação, de uso da letra de câmbio, tá? Só que cuidado, eram muito mal vistos pela sociedade europeia em si, a sociedade mais conservadora, porque grande parte dos banqueiros ou dos cambistas eram judeus ou eram ligados a, tá certo? E a última modernização, a que mais cai em provas, pessoal, é chamada usura. Já pode colocar. Usura, pessoal, é a mesma coisa que empréstimos, tá? Só que é uma negociação dos empréstimos. Como assim? Tchutchucos, a usura é quando você pega um empréstimo num banco, por exemplo, por isso a gente sempre pode fazer a referência com essa instituição e usa. Só que quando você paga, depois de utilizar, você paga os juros. Então é um empréstimo com juros. E era muito legal porque a usura era largamente difundida entre os comerciantes. Só que era protegido pelos comerciantes e negado pela Igreja Católica. Afinal de contas, a Igreja Católica via na usura uma maneira de exploração. E é até uma hipocrisia, porque a mesma Igreja Católica que condena a exploração de um usurário, de um banqueiro, é aquela que aprova a exploração de um senhor feudal em cima de um camponês. Tá legal? E aí a última transformação que a gente tem que destacar quando se fala do renascimento comercial ou reativação comercial. O surgimento, tchutchucos, de associações comerciais. Tchutchucos, essas associações comerciais, elas nasceram para, primeiro, proteger a atividade comercial. Como é que elas protegiam? Elas protegiam agrupando um determinado número de comerciantes para criar um monopólio, tá? Mas o que é mais interessante,
elas serviram e muito para ampliação do comércio, porque se tornaram monopólios tão fortes que, além de enriquecerem, passaram a ter representantes no mundo inteiro. E quando eu falo representantes, pessoal, e falo de mundo, eu falo dessa ampliação das conexões comerciais da Europa com o Oriente, da Europa, por exemplo, ali com a Rússia, tá? Genericamente, elas eram chamadas ligas ou Hansas, que é o nome que mais cai nas provas, e surgiram principalmente no norte da Europa. Galera, nessa região do norte da Europa, ou para se tratar dessas associações comerciais, eu destaquei dois exemplos, tá? O primeiro, que é o que vocês vão colocar estrela, é a Hansa Teutônica, mais tarde vai ser chamada de Liga Hanseática, e vocês estão destacando para colocar o seguinte: a Hansa Teutônica, pessoal, ou Liga Hanseática, era uma associação comercial entre os centros comerciais do norte da Europa. Ficam onde hoje propriamente é o norte da Alemanha, tá? O outro exemplo é o chamado Merchant of Steppel. O Merchant of Steppel, ou simplesmente Merchant Steppel, era uma liga comercial que ficava no atual território da Inglaterra, tá? E foi criado justamente para monopolizar as relações entre o sul da Inglaterra e Flandres. Lembra? Flandres. Ah, prof, Flandres que produzia tecido, mas comprava o algodão, a matéria-prima, de lá da Inglaterra. Exato. Então havia um monopólio. Essas duas localidades, ou seja, a Inglaterra e Flandres, criavam essa associação, o Merchant of Steppel, para poder vender os seus produtos, para poder monopolizar e controlar a produção e venda de tecidos na Europa. Entenderam? Então tá aqui, tchutchucos. E tem a renascimento ou reativação comercial. Beleza? Então aqui, tchutchucos, vamos dar uma olhadinha no renascimento urbano. Tchutchucos, mesma coisa quando eu disse que o termo renascimento é errado quando se fala de comércio, né? É impróprio. Até porque quando a gente fala de cidades, a gente tem que lembrar que elas sempre existiram ao longo da Alta Idade Média ou até esse momento da Baixa Idade Média. A diferença é que até esse momento elas eram pouco habitadas ou eram locais de moradia em segunda instância, tá bom? Nunca se esqueçam que quando houve o vigor do período feudal, era o campo, era o feudo o centro de tudo. Mas o mais bacana é que quando eu falo dessa reativação, que é o termo mais correto, eu falo sim da reocupação e da reimportância dessas cidades, mas também tenho que comentar da criação de outras. Muito interessante, né? Outras cidades são criadas porque elas são criadas a partir do quê? A partir da proximidade com a feira comercial, a partir de uma feira propriamente dita, como aconteceu com Flandres, a partir de se encontrarem logo em seguida a alguns centros. E a gente pode falar também de cidades que são criadas ao longo de rotas comerciais. E genericamente, as cidades naquela época eram chamadas burgos. Por quê? Porque grande parte nasciam ou próximas de muralhas, ou eram muradas, ou ficavam próximas de abadias, próximas de igreja. E burgo, numa tradução literal do latim para o português, significa muralha, vem de burgum. Tá legal? Agora vem cá, pessoal. Inicialmente, essas cidades que foram reativadas ou criadas, assim também como os comerciantes e habitantes dela mesma, estavam sujeitos à submissão feudal. Lembrando o seguinte, elas foram criadas e reativadas em espaços que pertenciam ao senhor feudal, em espaços que eram feudos propriamente dito. Então deviam obediência. Em época de guerra, elas tinham que contribuir com gêneros alimentícios, tinham que contribuir também com dinheiro. E, sobretudo, todas elas, essas cidades, por submissão feudal, tinham que pagar impostos. E é interessante porque aquela antiga relação feita entre o senhor feudal e o servo agora se estende também a esses comerciantes, se estende ao artesão, se estende a todos os habitantes da cidade. Entenderam? Agora, reparem, é muito complicado você ser submisso nessa época porque você não tem liberdade. E essa falta de liberdade coibia, por exemplo, o direito de ir e vir, coibia o direito da livre prática comercial,
proibia uma coisa interessante, tchutchucos, que é o lucro, porque eles tinham que pagar esses comerciantes ou artesãos para continuarem estando nessa região. Então o tempo passa e lá por volta do século XI, mais ou menos, meados do século XI, surgem os chamados movimentos comunais. O que eram os movimentos comunais, pessoal? Os movimentos comunais eram movimentos que tinham dois objetivos. O primeiro objetivo era a independência dessa cidade ou, ao mesmo tempo, a garantia de autonomia, o direito de ser autogovernada, o direito de praticar livremente a sua atividade comercial. E reparem, podiam ser de dois tipos: ou pacífico. O movimento pacífico era aquele movimento em que os comerciantes e os senhores feudais entravam no acordo, e nesse acordo era assinada uma coisa chamada Carta de Franquia. O que é a Carta da Franquia ou Carta de Franquia? É o documento que dava autonomia e independência para a cidade. Tá legal? Agora, se um senhor feudal e os comerciantes não entrassem num acordo, o segundo tipo era um movimento por guerra, era um enfrentamento, era exército contra exército. E aí é que está uma coisa muito bacana. Os comerciantes começam a procurar apoio junto aos reis. Por quê? Os reis eram aqueles que tinham exército, lembra? Mas os reis eram aqueles que não tinham muito reconhecimento, tchutchucos. É só lembrar da frase que eu comentei na aula sobre a política feudal. Eu disse assim: o rei tem o poder de direito, mas não tem poder de fato. Então os reis, para conseguirem o poder de fato, passam a se associar aos comerciantes, ou já vamos chamá-los de burgueses, e passam a criar essa condição da cidade se tornar independente. Mas o engraçado era, a cidade se tornava independente, mas agora dependente do rei, ficava sob a tutela real. Mas notem que é uma relação de dependência, né? O rei precisava da cidade, até porque essa era a localidade onde estava florescendo a atividade comercial que dava muito dinheiro. Ao mesmo tempo, os comerciantes ou burgueses, ou até mesmo os artesãos, se associavam aos reis porque precisavam de liberdade. O fato é o seguinte: quando a guerra terminava, as duas partes, a parte da cidade, os comerciantes e os senhores feudais, sentavam e assinavam também um documento que era a Carta de Franquia. Boa, boa? E onde aconteceram? Tchutchucos, aconteceram em diversos locais da Europa. Aconteceram, por exemplo, em Portugal, aconteceram no que hoje é a Alemanha, mas dois locais eu destaquei que são eles: a França. E lá na França, os movimentos comunais, eles vão dando origem ao que eles chamam de comunas, é o nome francês para cidade independente. E o outro local, que é o local que mais vai ser guardado por vocês, já coloquem uma estrela, é a Itália. Na Itália, uma cidade quando se tornava independente, ela adotava o nome república, tá? Era comandada por uma espécie de representante dos comerciantes que era chamado Doge. Tudo bem? Mas quer uma coisa muito interessante também? Tchutchucos, as cidades, elas se separando, vão se tornar locais de liberdade, locais de autonomia do indivíduo e locais também, tchutchucos, olha que coisa interessante, de libertação. A coisa é tão fata que existia em algumas cidades da Alemanha uma frase que era mais ou menos assim: o ar da cidade liberta o homem. Por quê? Porque em determinadas cidades, o homem que ficasse lá por um ano e um dia era perdoado das dívidas do passado. E grande parte desses caras que eram perdoados eram camponeses, aqueles que foram ou expulsos ou fugiram do feudo. Tá legal? Olha só o que a gente tem que observar: as transformações. Galera, a partir do momento em que o renascimento ou reativação urbana se consolida, a gente vai perceber três grandes transformações na Europa. A primeira delas é uma acentuação do êxodo rural. Tchutchucos, por que acontece uma acentuação do êxodo rural? Porque nesse exato momento a gente verifica que o camponês está sujeito a maior exploração feudal, principalmente por conta daquele senhor feudal mais conservador, mas ao mesmo tempo outros optam por fuga. E é esse outros que eu citei aqui para vocês.
Galera, eles passam a ser exemplos, eles passam a contaminar a mentalidade dos demais camponeses para que fizessem o mesmo. Porque fugindo do campo, eles seriam perdoados, lembra? Se ficassem um determinado período numa cidade, mas ao mesmo tempo podiam na cidade encontrar outras atividades a serem executadas. A atividade, por exemplo, de artesanato, a atividade de comércio, entenderam? Mais uma transformação. Tchutchucos, as cidades elas passam a comportar universidades. É por essa época, a partir do comecinho ali do século XII, que a gente vai perceber a criação das universidades dentro dos principais centros comerciais europeus. E sempre, tchutchucos, coloca um coração com a chancela da Igreja Católica. Chancela, tchutchucos, é permissão. Mas sabe por que elas foram criadas? Tchutchucos, as universidades foram criadas porque havia uma preocupação da burguesia ou da elite das cidades, dos centros comerciais, em tentar favorecer o conhecimento. O comerciante entende que quanto mais conhecimento, maior o sucesso da sua empreitada, do sucesso do seu empreendimento. Então havia a necessidade de você criar universidades para ampliar essa aquisição de conhecimento. Então nós temos aqui universidades que são criadas e passam como interesse a explorar muito a cultura greco-romana, a cultura clássica, tá? Mas, sobretudo, o que mais interessa à elite na criação de universidades é a formação. A formação que pudesse ter serventia para os seus negócios, tá bom? E quais foram os impactos? O primeiro impacto, tchutchucos, é a ampliação do conhecimento crítico. E é bacana porque o homem crítico é aquele que, a partir do século XIII para XIV, alimenta o renascimento cultural. Lembraram? Agora, o outro impacto é o que vocês vão circular, é o impacto racional, a ampliação do conhecimento racional, colocando em xeque algumas coisas obscuras, alguns pensamentos muito ligados à teologia, ao teocentrismo, tentando valorizar um conhecimento que fosse prático, tá? E a mesma coisa quanto à criticidade, o impacto racional é que lá no século XIII para o século XIV, esse conhecimento passa a ser muito utilizado como ferramenta do renascimento cultural também. Joia? E os três destaques? Dá uma olhada aqui. 3 locais, 3 universidades que fizeram a cabeça tanto do homem da elite como também dos intelectuais. Universidades que tiveram muito impacto na ampliação do conhecimento crítico, racional e, sobretudo, universidades que tiveram muita ligação com a Igreja Católica. A primeira delas é a Universidade de Bolonha, uma universidade italiana, uma das mais antigas da Europa. A segunda é a de Paris, universidade interessante porque é uma universidade que acompanha sempre as modificações do seu tempo e principalmente porque tem ligação com a história do Brasil, a Universidade de Lisboa, pessoal. Universidade que se forma de fato a partir do século XIII, exatamente na época da dominação da dinastia Borgonha, já a transição para a dinastia seguinte, a dinastia Avís. Tá certo? Tchutchucos, e a última das transformações que a gente verifica nesse renascimento urbano, ou reativação urbana, sempre bom falar para vocês se acostumarem, é o surgimento de associações urbanas. É o seguinte, essas associações urbanas, elas são o microclima, ou seja, a manifestação regional na cidade daquelas associações em grande escala que eram as associações comerciais. O que elas eram propriamente, pessoal? Elas eram associações de artesãos ou comerciantes, tá? E tinham praticamente 4 objetivos. Acompanhe aqui. O primeiro objetivo é o preço justo, e na verdade isso é uma imposição da Igreja Católica. E o que vem a ser? O preço justo, pessoal, é o preço sem o lucro, é o preço sem exploração. Seria mais ou menos o preço final de um produto, tendo lá o valor da matéria-prima e o valor da mão de obra, mas sem algo exagerado por cima. Boa, boa? O outro objetivo, tchutchucos, é a qualidade. Essas associações, elas zelavam pela qualidade do produto. Por quê? Porque quanto mais qualidade um produto tivesse, maior a aceitação, maior o consumo e, consecutivamente, maior o lucro para quem estava fazendo
fabricando ou vendendo. Entenderam? Mais um objetivo, pode circular, muito importante, assistência entre os membros, o que seria basicamente, entre aspas, uma espécie de INSS. Então, por exemplo, morria lá um membro de uma associação e tinha familiares, tinha filhos, os filhos não ficavam desamparados. Acontecia de um associado sofrer um acidente, ficar incapacitado, ele recebia uma indenização. Então essa assistência era muito ligada também à assistência pessoal. Bacana? E para finalizar, o mais importante dos objetivos que vocês vão colocar estrela, monopólio. Galera, monopólio de suma importância para controlar a atividade. Então é legal porque quando você controlava a atividade estabelecendo monopólio, você controlava toda uma região, você controlava também todo o lucro dentro daquele aspecto, dentro daquele produto. Entenderam? E quais foram os grandes lances dos monopólios? Os monopólios criados nessa época, pessoal, engrandeciam as associações, tornavam as cidades cada vez mais ricas, mas infelizmente destacavam sempre um setor social, é o setor burguês, não era meramente um comerciante. Joia? Tchutchucos, tipos de associações, são dois, tá? Atenção. O primeiro era chamado corporação de ofício, que vocês já podem colocar, reunia oficinas. E o legal, tchutchucos, é que essas corporações de ofício eram associações feitas entre produtores, entre artesãos, tá? O que elas têm de interessante? As corporações de ofício vão ser importantes mais tarde para a consolidação em alguns locais da mão de obra assalariada. Quer ver como? As oficinas nessa época, elas continham 3 elementos, tá? O primeiro deles era o mestre artesão, era o dono da oficina. O segundo era chamado companheiro. O companheiro era uma espécie de assalariado, mas era um funcionário. Era um cara que já havia sido treinado pelo mestre e sabia toda a confecção de um determinado produto. E o último elemento, tchutchucos, era o aprendiz. E o aprendiz era um novato que recebia para fazer às vezes de estudante daquela produção. Então ele aprendia toda a produção, ele aprendia como fazer o uso da qualidade, como de certa maneira se tem que fazer a venda. Galera, só que com o tempo, essa oficina com esses 3 componentes não vai conseguir atender a demanda da população. Então eles passam a contratar um quarto tipo, que era chamado jornaleiro. O que é o jornaleiro? Era a mão de obra que recebia por jornada, recebia um salário, tá bom? Então, no resumão, as corporações de ofício eram associações de oficinas, era associação de comerciantes. Joia? Segundo tipo, pessoal, eram conhecidas como guildas ou guildas comerciais. Já anotem, as guildas comerciais, tchutchucos, eram associações de comerciantes, tá? E todos esses comerciantes eram comerciantes ou de um mesmo ramo ou de uma mesma cidade. Reparem, quando eu falei para vocês que essas associações eram microclimas daquelas associações comerciais, eram regionalizações das associações comerciais, era isso que eu queria dizer. Elas atuavam dentro de uma cidade. A guilda é o maior exemplo, porque associava todos os comerciantes de uma cidade para conseguir monopólio, para conseguir estabelecer a qualidade do produto que ia ser vendido. Entenderam? Galera, só que anotem, as guildas comerciais, elas vão se tornar também grandes associações, tá? Elas são o maior exemplo de associações dentro de uma cidade, porque nem todas elas ficavam presas ao preço justo. Algumas delas começavam a praticar o lucro, o interesse do lucro. Tudo bem? E quais são os impactos, pessoal? Então vamos lá, uma para cada uma, tá? O primeiro impacto dessas associações é relativo às corporações de ofício. As corporações, elas vão ser responsáveis pela especialização das funções. Então tinha lá a corporação dos tecelãos, a corporação dos produtores, sei lá, de vinho, a associação dos produtores de roupa, de couro, entenderam? Então rola uma especialização das funções porque eram corporações associadas sempre ao mesmo ramo.
Joia? Fora isso, tchutchucos, já completem. Também temos uma especialização das funções com a adoção da mão de obra assalariada. Beleza? Agora vamos à outra. O segundo impacto é a ampliação econômica. E essa ampliação econômica, tchutchucos, está ligada diretamente às guildas comerciais. É como eu disse, elas monopolizavam. Algumas delas também objetivavam lucro. Então elas são responsáveis pela ampliação econômica dentro de uma determinada região, a partir do aumento das transações, a partir também da concessão de créditos, a partir, sobretudo, da negociação de produtos entre regiões, entre cidades. Tá legal? Então esses são os dois impactos. Joia? Então, tchutchucos, eu me despeço de vocês. Qualquer problema me procurem, mas de antemão resolvam as questões da apostila. Elas foram separadas de forma a vocês tentarem dinamizar o conhecimento que vocês acabaram de retomar. Boa, boa? Então, tchau para vocês e até a próxima.